Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias como aquela que a gente vai ouvir hoje com o nosso convidado mais do que especial. Mas antes disso, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E lembrando mais uma vez, no dia 29 de julho, a nossa grande festa de reencontro dos veteranos do Corpo de Bombeiros, lá na Escola Superior de Bombeiros. Procurem o B5 das suas unidades mais próximas de suas residências, adquira o seu convite e nos vemos lá. E sem mais delongas, vamos aqui receber com muita alegria e um pouco de saudade, porque ele andou andando pelo mundo aí, ele vai contar um pouco dessa história aí, o nosso querido 2º Tenente Guerra, Paulo da Silva Guerra. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite, viu, Guerrinha? Obrigado. Obrigado. O Guerra, na verdade, veio fazer uma visita informal, falei, vem cá que nós vamos gravar o podcast, você tem muita história para contar. Às vezes dá vontade de se esconder, mas estamos aqui, viemos aqui. O Guerra, ele vai falar um pouco umas coisas que ele andou fazendo aí, e assim, o Guerra, viu, Martinho, para mim ele é a melhor definição daquele, existe vida boa na aposentadoria. Né? Vida depois da reserva. Sim. Ele vai contar algumas coisas bem legais pra gente. Mas antes disso, Guerrinha, bom, a gente se conhece há quantos anos? Desde 92. Desde 92, né? Que eu cheguei 2º tenente e você era cabo do GBS. Era. E, na verdade, eu era soldado nessa época. Você era soldado? Ainda nessa época. Né? Não, era soldado e lembro quando o senhor chegou com o Coronel Lunardi. Isso, chegou eu e o Lunardi lá. Chegaram os dois juntos lá e para nós, né, que é de uma época muito gostosa, né, comandante Coronel Amaral. Coronel Amaral. Era o major na época, né? Era major. Major Amaral. E os capitães eram o Coronel Quioche. Coronel Quioche, na época capitão. E Luiz Carlos Wilk. E Luiz Carlos Wilk, vai vir aqui entrevistar também. Ó, Coronel Wilk, se estiver ouvindo, tá na fila aí, hein? Na época tinha o Coronel Pinto Cardoso. Pinto Cardoso também foi do GBS. E nós tínhamos também o que foi comandante-geral, o secretário e chefe da Casa Militar também, o Coronel Marco Aurélio Alves Pinto. Isso também. Então eram os oficiais da época. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, vamos falar um pouquinho da sua história na Polícia Militar, né? Eu lembro que você teve você é da escola de 88. De 88. Você teve uma passagem pelo policiamento antes do bombeiro, né? Em agosto de 88, iniciei a escola de soldado, né, no CPM-2. Então o comandante Ricardo de Siqueira Brandão, que era o meu chefe da escola na época. Tinha o Gilberto Tardoc. Coronel Tardoc, inclusive há algum tempo atrás fui agraciado com a medalha Brigadeiro Tobias e quem me condecorou foi o Coronel Tardoc. Que ciclo, hein? Eu falei para ele assim, nós ficamos muito felizes, né, de se encontrar depois de muitos anos, ele que foi comandante do 12M. É verdade. E tinha o Coronel Pinhata, Pinho e tinha outros comandantes da época lá. E aí que momento que você... Bom... O que te levou a entrar na polícia, antes de mais nada? Qual é a sua história? Eu sei que você tem uma história que você era chaveiro, estou lembrando disso? Chaveiro. Fui chaveiro de meu pai, né? Tinha uma oficina de chave na rua Teodoro Sampaio. E para mim foi um momento de ter um ofício, né? E aí eu e meu pai, com o tempo, a gente precisou se separar. E eu encontrei na Polícia Militar minha grande casa, coisa que eu amo muito. E agradeço muito pelo que ela fez por mim. Me disciplinou, me corrigiu e hoje sou o que eu estou aqui hoje presente. E agradeço a Polícia Militar e agradeço a Deus. E a muitos amigos que eu tenho no bombeiro, na polícia. E como é que foi essa transição, Guerra, de sair da Polícia Militar e vir para o bombeiro? Você que pediu? Como é que foi isso aí? Na época, quando eu saí do M2 após a formatura, fiquei um tempo trabalhando na área Zona Sul, questão de um mês em estágio, e aí logo veio a movimentação para o 11M, onde eu vim trabalhar. Na época era o Coronel Wilson Azen, comandante do 11º Batalhão, comandante do CPA era o Coronel Hamilton Porte.
Coronel Porte, que é, eu acho que tio do Rafael Porte. Rafael Porte, que hoje trabalha lá no bombeiro da Disney. Da Disney. Já entrevistamos ele aqui. Aqui recentemente. Então foi um período muito bom. Tem várias pessoas, né? E na época eu me inscrevi no RTP para vir para o bombeiro. E para minha surpresa, quando foi agosto de 91, saiu a transferência. Então quando cheguei lá, você estava 6 meses lá, um pouco mais, talvez. Sim. Aí eu vim, na época o comandante, a gente já citou os nomes. Aí tem o Coronel Garçom também, chefe do B4. José Roberto Garçom. Tinha o Magno, que era um sargento que tinha lá, o sargento Matos. E tinha o Natanael Leone. Vulgo Bigato. Vulgo Bigato, com certeza. Então, eu acho que a equipe de trabalho lá nos meus primeiros momentos, eu comandei o Ipiranga e tal, mas depois a gente foi trabalhar junto. A equipe éramos nós, né? Era o sargento... Era você, o Leone e o sargento... Aniceto. Que na época era cabo ainda. Acho que era cabo ainda, né? Sim. Era cabo. E você teve uma trajetória profissional, né, Guerra, assim, muito peculiar. Porque você foi do 11 que você já contou, mas o resto do tempo, praticamente toda a sua carreira foi aonde? Primeiro GBS. Campo Sim. Hoje, primeiro GB. Sim. Quer dizer, é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Você, aqui na região metropolitana, pelo menos, né? Quase 28 anos. 28 anos no mesmo posto, né? Nem na mesma unidade, né? Primeiro. Agradeço aos senhores por me receber e me entender. O Guerra, assim, das histórias que você tem lá, algumas eu conheço, não todas, né? Histórias muito interessantes, mas eu me lembro que foi mais ou menos nessa época que começou-se a fazer o reencontro dos veteranos do salvamento. Do salvamento. A história diz que, pelo menos eu ouvi dizer, que ela começou em 1984. 84. Então, eu estava em dúvida se era 84 ou 85. Com o comandante José Carlos. Coronel José Carlos. Já entrevistamos ele aqui também. Então, tudo se deu início. Próximo ano, se ela tivesse corrido, se não fosse em razão do Covid, nós estaríamos completando 40 anos de reencontro. Então são 38, na verdade. Né? Foi 37, agora será 38. Eu me lembro que a primeira que eu tive envolvido na organização foi a sexta. Aí, ó. Sexta, acho que é sexta mesmo. Porque foi 92, né? 92, 92 e 84. 85, eu lembrava que era por essa época aí, mais ou menos. Vai estar 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então tivemos e a festa hoje é um marco, né? Do bombeiro. E do prestígio dos nossos veteranos. Sim, né? A gente sempre tem que lembrar deles. E fazíamos e fazemos isso com gosto. O Guerra, eu sei que lá na sua época de tanto de GBS como de GB, foram inúmeras ocorrências que você participou, direto ou indiretamente. Mas conta para nós aí uma ocorrência que você se lembra sempre que você esteve envolvido com ela. Envolvido indiretamente, né? Eu tenho uma lembrança, não é uma lembrança muito boa, mas foi 12 de junho de 2003, né? Nós vamos lembrar daquela ocorrência. Eu estava de folga nesse dia, mas foi a morte do Capitão Bates e do Sargento Neves. E o acidente, graças a Deus, o Freitas sobreviveu à queda do fosso do elevador. Isso aí eu tenho... Prédio abandonado na Avenida Presidente Wilson. Isso aí eu tenho uma tristeza que a gente carrega. Acho que todos nós, né, cara? De vermos... Né, o Neves era um cara... Eu não trabalhei com o Capitão Bentes, mas o Neves, para mim, era uma pessoa fantástica. 2 bombeiros espetaculares, tanto o capitão quanto o sargento, o Neves. E o Neves, se eu me lembro, ele tinha acabado de fazer o curso de mergulho. Você lembra disso? Sim. Acabado de se formar no curso de mergulho. Estava fortão, vitalidade, uma vontade de trabalhar, como sempre ele foi, né? Sim. E essa fatalidade que, infelizmente, os colocou aí do lado do Criador e no nosso panteão de heróis lá da Escola Superior de Bombeiros. Sim, nessa época eu já era 3º sargento, né? Já estava com 5 anos de 3º sargento. Então a gente carrega muitas tristezas. Muitas alegrias e algumas tristezas. Muitas alegrias e tristezas, mas a vida a gente tem que seguir. Não dá para olhar para trás, a gente só tem que recordar e lembrar desses momentos, dessas pessoas que foram e são importantes para nossa história.
Eu sempre falava lá, quando eu tinha oportunidade na escola de soldados, né, lá do nosso panteão, a gente apresentava, né, o nosso memorial dos que tombaram em serviço, e eu falava para os alunos, olha, tudo que nós fazemos aqui é para honrar a memória desses aí, ó, Desses que passaram. que cumpriram o seu juramento de salvar vidas com o sacrifício, se necessário, com o sacrifício da própria vida, até a última ponto da frase. Os comandantes sempre nos orientavam, falavam, um dia vocês vão estar no lugar deles. Então toda vez que o veterano vir aqui buscar um olerite, trata-o bem. Claro. Vamos tratar o veterano bem, porque aí você vai ter... Daqui a pouco somos todos veteranos. Já somos nós, né, no caso, mas todo mundo vai ser. É verdade, é verdade. E chegou, né? Chegou a data. Ô Guerra, quando você fez você fez o CBS já na ESB, né? Você é da época do CBS da ESB, né? Fomos a primeira turma. Já teve uma escola de soldado antes, mas na época do Coronel Carquede, comandante, né, do Corpo de Bombeiros, nós fomos a primeira turma de CBS, que foi a turma 99 e 2000. 99 e 2000, isso mesmo. E na época o comandante que esteve na formatura, que foi em março de 99, era o Coronel Ferrari. Coronel Ferrari era o comandante do bombeiro, correto. Naquela época, né? Então fomos a primeira turma de CBS, né? Na época só tinha as estruturas, mas excelente escola, muitos bons instrutores, e a gente recorda de alguns deles. Você faz parte daquele time que literalmente começaram a ajudar a terminar a escola, né? Com certeza, com certeza. Hoje é uma maravilhosa escola. Né? Tudo de bom, né? Só tem coisas positivas ali. Mas vocês foram a primeira e as primeiras turmas foram realmente guerreiros, né? Porque, como eu disse, além de alunos, né? No tempo que sobrava, que também não era muito, né? Ajudava a finalizar, assim, a construção da própria escola. Sim, na época, eu não me recordo, eu acho que o comandante era o Coronel Paulo Lopes de Freitas. Paulo Lopes de Freitas, eu não lembro se era o comandante, mas eu lembro dessa época que ele está lá. E estava o Tenente Ramos na época, o Tenente Harrison, comandante lá também na época, né, que cuidavam de muitos... Você citou dois nomes que tiveram uma importância enorme nesse processo. Né? Sim, na verdade a escola é uma evolutiva, né? Ela sempre cresceu, né? Sempre teve excelentes gestores, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu não lembro, não sei se era o Coronel Arlindo, que estava lá também. O Coronel Arlindo tem a impressão de que ele foi o primeiro. Eu vou entrevistar ele na semana que vem. Sim. Aliás, semana que vem não, quinta-feira, né, Martinho? Essa semana. Quinta-feira, o Coronel Arlindo. Eu tenho algumas dúvidas, né, dessas histórias, mas é claro, essa conversa que a gente está tendo aqui preenche várias lacunas. Né? E eu vou perguntar isso para ele, mas eu tenho a impressão que era ele mesmo, você tem razão. Coronel Arlindo. Coronel Arlindo. Arlindo Faustino dos Santos Júnior. Pô, nós estamos bons de memória, hein? Eu vou falar que eu esqueci muita coisa. Eu também já esqueci um monte de coisa. Não lembro nem o que a gente almoçou agora há pouco lá embaixo. Olha, foi alguma coisa. Algo. Nossa, é saudade. E vocês naquela época não tinha nem alojamento, né, Garra? Quer dizer, tinha alojamento, mas as condições eram bem precárias naquela época. Né? Eu acho que fomos forjados, né? Nos intempéries, e por isso que fomos né? Os grandes comandantes de fração de tropa. Não tenha dúvida. Você comandou prontidão no Camucí, né? Chegou a comandar prontidão no Camucí? Na verdade não, porque a minha gestão no primeiro GBS, primeiro GB, eu passei por vários comandantes, né? A gente recruta, nunca vai comandar nada. Né? Mas você foi integrante da Prontidão Azul, né? Azul, que tinha um comandante, o João Bair, né? Eita, e o Dimas Calimã, né? Eita, duas lendas. E duas férias, excelentes professores. Férias, né? Então, além do Medeiros, Freitas... Precisamos trazer, Martinho, o Calimã e o Bair, bem lembrado. Excelentes comandantes, a gente... Não tem, não. Tinha o Belmonte, comandante da Amarela. Acho que todos nós, eu inclusive, né, que lá cheguei, né, recém-egresso do CBO, a coisa na prática a gente aprendeu com esses caras, né? Sim. Com certeza. Sim. Aliás, todos nós, né? De soldado a tenente,
Chegava na prontidão, se deparava com essas feras lá, era só observar, né? Gostava também muito do Magalhães. O Magalhães. O Magalhães, tá na Praia Grande, eu acho, né? Tá. Magal. Tinha o Cícero, que infelizmente faleceu. Né? Tinha o Splug também. Eu esqueci o nome primeiro. Gelson Splug. Gelson Splugs. São aquelas feras que deixaram as suas... E aqui na Sé, né? Paulino. Nossa, Paulino. O Brás. Tem o contato dele. O Brás, precisamos trazer também. Que faleceu, infelizmente, o Cabamacho, como é que é? O Netão. Netão. Pô, sabe que o Netão tem muita história, né? Tem muito. Eu vou lembrar de uma, que uma das primeiras ocorrências que eu peguei com o Neto, eu cheguei na ocorrência, tenente, novinho, né? E ele, pode ir embora. Eu, pô, mas que sargento folgado. Vai embora. Tá tudo resolvido aqui. Eu não conheci o cara. Depois você vai entendendo. Pro Neto, esses caras, né? Aliás, todos eles, né? Precisar do oficial era quase que eles queriam dar conta do recado. Eles queriam chegar na ocorrência e resolver. Não precisa do tenente vir aqui. Os caras sumiam para si a responsabilidade. Né? A gente viu muitas viaturas dessas operacional. Que nós vimos aí o ASE 166. Lembra? 166, muito. É um GMC, eu acho que na época. Uhum. A gente viu o AG07. Esse é outra lenda também. Né? Tínhamos também pessoas que queriam dominar a ocorrência, não queriam novidade. Não queria novidade. E queriam resolver. Resolver. Uma questão de... Eram comandantes de equipe que resolviam. A gente teve o prazer bombeiro é viatura, equipamento, homem e conhecimento. Sim. São os 4 pilares, né? Não, e a gente está falando de uma geração, né, Guerra, que eram pessoas que, assim, eles levavam isso, o que era a competência deles, o que era a parte que eles tinham que fazer, os caras tinham, assim, uma objetividade, uma determinação muito grande. Né? Meu início no bombeiro foi interessante porque nós tivemos... A gente não tinha o CBCS. Aí eles falaram, recruta, você vai começar com 10 serviços 24/24. Era isso mesmo. Aí você tirava todas... Você acabava de sair, já estava voltando. E o banho era de manhã, à tarde e à noite. Banho e piscina, né? Sim. Fardado. Tinha o coronel também, Luiz César Freire. Grande amigo, né? Peregrino também. Então a gente vê assim que hoje muito dessas coisas deixaram de acontecer, né? E é uma tradição do bombeiro. Viver molhado era uma coisa gostosa, para mim. Para mim era, porque tinha que ter. Tinha que ter. Senão não Pisou é bombeiro. na bola, fez aniversário, fez uma coisa boa. Nasceu filho. Motivo bom, casou. Motivo bom, ruim. Água. A água. Eu lembro do Wagner também, que quando foi casar, também foi devidamente... defenestrado na piscina. Audiência. Sempre total, né? Ô Guerra, eu sei que você, né, me lembro, né, de várias funções que você teve. Você teve um papel muito importante na gestão, não só operacional, mas na gestão também, né? Você desenvolveu funções como B4, funções... Acho que foi B3 um tempo também, não foi, né? Não, B3 tentaram. Não, né? Tentaram. Em razão, porque a gente acabou... Antigamente nós tínhamos o Morgan, né? Que era hoje é segundo tenente também. O Morgan. Do 3º GB. Ele chegou lá na sua época. Ele é da turma do Saraiva. E aí o Morgan, ele começou, o Coronel Wilk, a implantar o primeiro computador. Puta, eu lembro disso. Né? Pra você ver, nós tínhamos um 286, com 2 MB de memória RAM. Mas você também sempre foi um cara bastante ligado com informática. Mas eu aprendi muito com o Morgan, né? Morgan era o cara que sabia... programar em DOS, ele fazia os executáveis e a gente aprendeu com ele. Depois ele foi embora para o 3º GB e eu acabei assumindo essa função. Então a gente acabou entrando na área digital em 1992, eu acredito. E a gente começou a desenvolver esses projetos e auxiliar as sessões. Eu lembro que na nossa sala ficava uma impressora RIMA desse tamanho. Matricial de 80 e 132 colunas. Né? E ela fazia... trocava fita. E foi um dos primeiros computadores do bombeiro. Do bombeiro. Foi, com certeza. Mas o GBS lá, o Cambuci, principalmente, sempre teve esse espírito de vanguarda, né? De inovação, né? Essas coisas aconteciam lá, né? Engraçado, né? Que passava o tempo,
pode olhar, a maioria dos comandantes do bombeiro eram todos do GBS. É, houve uma geração toda que passou pelo GBS. Depois teve uma fase que foi alguns do DFP, né? Manutenção também. Manutenção, Coronel Navarro, Coronel Repúlio, Coronel Bertolini. Que também foi do primeiro. Também foi do primeiro. Esses nomes aí, tudo tá na lista pra gente trazer pra entrevistar aqui. Não, vai chegar a vez de todo mundo. Tinha o Coronel Renzi e o Coronel Duarte. O Coronel Duarte foi para lá como capitão, eu era tenente, você lembra disso? Capitão. Ele foi capitão lá. Conversei com ele esses dias também, convidei ele para nossa festa dos veteranos lá. E assim, a gente lembra deles e pretende lembrar até o dia que a gente parar de respirar. É, isso aí, pessoas importantes da nossa vida. E só agradecer. Ô Guerra, você lembra das ocorrências dos dois Fokkers? Fokker 100. 96, eu acho, né? Não, é o primeiro? Eu lembro deste. Outubro de 96. Não estava lá, né? Não estava lá, mas lembro dessa ocorrência. E além do acidente de 96, né? O de 2007, né? Esse você participou da ocorrência. Tive lá à noite da ocorrência, né? Levando o LGE, que estavam com falta lá, 17 de julho de 2007. Na área do primeiro... Quando eu falo primeiro GB, a gente está historicamente, né? O que foi GBS, o que foi GI... grandes ocorrências, né? A gente lá atrás, que não é da nossa época, Andral, Joelma, Grande Avenida, CESP, e da nossa, mais contemporânea da gente, esses grandes acidentes marcaram bastante lá, né, Guerra? Sim, nós tivemos, participei uma vez aqui na 25 de março, uma loja de tecido, que veio o GBS na época aí, o pessoal eu acho que já era primeiro GB, que essa fusão GI e GBS... E primeiro GB houve muita mudança e depois permaneceu. Eu me lembro que foi e voltou, né? Foi e voltou. A gente era GBS, passou a ser GI. Não, passou a ser GB. GB. Aí voltou para GBS de novo, depois voltou para GB de novo. Foi a junção, aí, né? Primeiro GI, primeiro GBS. Depois voltou a ser primeiro GBS. Aí quando fundiu com o posto Vila Mariana... Do quarto GI. Do quarto GI. Aí voltou a ser primeiro GB. Primeiro GB. E não mudou mais. É verdade. Não mudou mais. É verdade. A história foi essa mesmo. E as enchentes lá, Guerra? Você lembra bem disso? De muitas, né? Muitas enchentes que adentravam ao quartel, né? Onde o pessoal tinha até uma sala do JD ali que ficava próximo da telegrafia. Deu uma enchente lá que acabou com todo o material que tinha lá, porque na época não era digital, era tudo papel, tudo papel e os arquivos ficavam ali. Então são coisas assim que eram constantes, as enchentes, e ainda são, né? Vicente de Carvalho, José Bento, Freire Felizmente não mais naquela proporção, né? Então das enchentes lá que a gente teve, eu lembro pelo menos uma lá que deu 1,60 m, 1,70 m de água lá. Sim, foi na época que encheu até a JD lá. Né? E a gente voltou no dia seguinte, a água ainda não tinha descido por completo e a gente entrou para trabalhar com a água no joelho. Né? Já tinha baixado. Já tinha baixado um pouco, mas ela quase entrou na piscina. Você lembra daquela ocorrência lá que o pessoal... Bom, mais uma vez isso aconteceu, né? Mas o pessoal saiu remando as balsas para resgatar o pessoal que estava em cima dos ônibus lá na Avenida do Estado. Na Avenida do Estado. Era constante, né? Era constante. Como desemboca várias vertentes desde o ABC, né? Então, juntas provisórias, desemboca na Avenida do Estado. As águas que vêm do ABC desemboca também na Avenida do Estado. Vai tudo pro Tamanduateí, né? Tamanduateí. Os piscinões deram uma amenizada bastante importante ali, né? Sim. Como eu disse, né? Pelo menos no passado recente, eu não lembro dessa... Enche um pouco às vezes a rua ali, 2 palmos de água, mas dessa proporção, felizmente, não teve mais. As perdas são constantes na Vicente de Carvalho, às vezes o banheiro já está entupido com a do lixo, o Freire da Silva. Então acontece, mas não como era antes, né? Não como era antes. Mas não como era antes. História. Eu estou me lembrando aqui também, eu pedi para você contar um pouco sobre isso também, quando a gente cobriu a piscina. Você lembra da história? Eu lembro Olha, tem gente que chora porque fica muito frio quando os aquecedores não funcionam. Eu lembro que
senhor comandante, né, na época? Não, na época então, nessa época não. Época da cobertura da piscina, eu era aluno da Escola de Educação Física. E aí a gente tinha os trocadores de calor, né? Que a gente colocou lá na licitação, quem fez o projeto. No começo funciona tudo perfeito, né? Só que quando chegava no inverno, os trocadores de calor não aguentavam. Não aguentavam. O gelo pegava as alhetas, enchia de gelo ali, aí não trocava nada. Então queimava os equipamentos. Quanto curso de mergulho, gente não passou frio ali, cara? Olha, eu vou lembrar de um colega. Vou lembrar de um colega que não trabalha mais no bombeiro, que tem um filho dele aqui, tinha até no CBM aqui trabalhando na finança, que é o Borba. Uhum. Um desses cursos ele apagou por causa do frio, viu? Olha, acho que muita gente passou muito frio nessa piscina. Aliás, e no tanque de mergulho também, né? O problema do Cambuci é que eles escolhem o curso sempre no inverno, né? O meu foi... Não, o meu foi no primavera, mas fez frio também. Pô, frio. O do senhor tinha o Coronel Glauco, né? O Glauco é da minha turma. A Laís, o Lunardi. Freire. Então, Aniceto. É o Aniceto. Aniceto, só fera. Só Dos 9 que terminaram o curso lá. Na verdade, o GB, não sei se era a cultura do GB, que a ideia é quanto muitos começavam e poucos terminavam. Ô, Guerra, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa para te oferecer um café aqui do nosso Bomba Café. Você já almoçou aqui no Bomba Café hoje comigo, né? E aí, o que você achou? Excelente comida. Aproveitar para convidar então todos vocês para conhecer o nosso Bomba Café aqui na Rua Anita Garibaldi, número 25. É um café temático, aqui a gente tem decoração de bombeiro, fotos antigas, lugar muito agradável, que temos aqui um saboroso cafezinho, né? Fora os doces, né? Fora o almoço, uma série de coisas. Então convido você a conhecer o nosso Bomba Café, bem do lado aqui é o quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. Sim. E olha, Pavão, tenho visto que tem sido um lugar de encontro de veteranos. Mas é todo dia que eu desço sempre lá, tem veteranos tem os veteranos lá. Que bom. Então você, veterano que não conhece, venha conhecer o nosso Bomba Café. Eu queria falar agora um pouquinho sobre todos os eventos que nós fazíamos lá, né? Sempre pontuamos muito essa questão do veterano, aniversário da unidade, né? E você foi um dos caras que mais colaborou com a unidade na criação desses eventos, não só desses eventos, mas também das lembranças que a gente fazia para isso aí, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu aprendi muita coisa com os meus comandantes, porque a tradição dos veteranos, geralmente os oficiais já administravam os eventos. E era uma coisa que eu aprendi muito. Quer dizer, então a gente se espelha, o subordinado se espelha ao superior. E aí a gente foi desenvolvendo muitos projetos. Festa de veterano, o comandante às vezes fazia a reunião da tropa, que era uma coisa, acho que mensal. Era bem bacana essas reuniões. Então a gente... O encontro da tropa com o comandante, né? Então a gente saía, desfilava no final, tinha o bar do Seu Mechor ali. Já falamos do bar do Seu Mechor. Então, abria o portão, segurava na José Bento o tráfego de veículos e fazíamos o desfile, que era uma coisa muito gostosa. Tradição, que é uma coisa que jamais deveria ser quebrada. A gente sente falta disso. Hoje... Pulverizamos o efetivo por uma questão estratégica, mas perdemos um pouco essas coisas aí. O bombeiro ele cresceu muito o São Paulo inteiro, né? Mas... quando a gente chegou aqui, a Guerra tinha 25 postos de bombeiro na cidade de São Paulo. Sim, mas assim, só que o efetivo não cresceu, ele permaneceu... Pulverizamos, só esticamos ele, aí ficou difícil você ter um número adequado, né? A gente chegava à prontidão azul do Cambuci, tinham 25 componentes. Eu tenho uma escala guardada, Guerra. Aí, ó. Tem uma escala com 33 nomes. 33 numa prontidão. Nomes. Então, assim, se você tem um GB, um posto com essa quantidade de efetivo, então você dá para treinar, dá para fazer instrução. Hoje o efetivo... Mas eu falei das lembranças, né? Sabe por que eu estou falando isso, Guerra? Porque aqui nesse cenário tem alguns exemplares foram coisas que você que criou, né? Olha lá. Mas essa aqui, né?
do cinquentenário do mergulho é da sua lavra, isso daí. Os 137 anos. A gente colaborou, né? Como a gente sempre fala. A gente sempre trabalhou para deixar o comandante satisfeito. Não é? A gente faz o nosso trabalho. O nome do comandante sempre tem que ser colocado em... O comandante não é nada, cara. O comandante não é nada sem a tropa que o suporta, que o apoia. Sim. E que é leal, né? Isso é uma coisa que a gente aprende nas escolas, Sim. né? Isso está no nosso... Na verdade, não é o Guerra nosso que DNA, faz, né? A gente sai satisfeito quando o comandante fala, estou satisfeito pelo que aconteceu. E eu posso dizer que graças a você, Guerra, e a sua equipe e todos que trabalharam com você, seja como soldado, cabo, sargento, subtenente, sempre foram pessoas muito proativas, né? Porque você também é um espelho disso, né? Porque você sempre foi. E eu sei que até hoje tem gente que quando vai fazer evento, eu vou ligar pro veterano Tenente Guerra aqui para ver se ele me ajuda. Mas lembra que nós tínhamos uma trinca, né? Era 2 soldados, Natanael Leone, Guerra, e o cabo, depois sargento, Eudes Aniceto, né? Eudes Aniceto. Então, o ruim de toda essa história, né? É que nós fomos sargentos, daqui a pouco o B4, a logística estava com 3 sargentos, e não dava para compor. Não cabia todo mundo lá, né? Então, a gente começou, mas mesmo assim... Mas você fala isso, mas vocês foram pessoas que tiveram, e eu sou testemunha disso, vocês tiveram aquela preocupação de criar a sequência, né? De criar o substituto, né? Sim. Tem outros nomes que passaram por lá, já falamos de alguns hoje, né? O Bastos está nativo ainda, né? O Bastos está nativo. Está nativo, mas é cria de vocês. Putz, Charles Bastos. O menino que está aqui Zamboni, agora. Zamboni. O Dias. O Dias, enfim, teve muita gente que vocês deram essa mordida aí de característica de vocês de fazer as coisas. Ou por bem ou por mal, né? Eu não quero, mas vai. Uma piscininha resolvia muita coisa, né, cara? Sim, ou vai, né? Então a gente fazia esse trabalho aí. E hoje eles fizeram recentemente, sábado, fizeram o Encontro veterano e foi um excelente evento. Esse você falou que foi o 38º? É isso? 37º. 37º Encontro de Veterano. Então, assim, né? Tamo velho, hein, Guerra? Eu vou pedir uma... Eu gostaria de reforçar, né? Nós temos os irmãos aí do 3º GB, todos os colegas que puderem. Sim. Participe do evento. É no dia 17 de junho. Então, ó, vamos forçar aqui. Agora é o Guerra que está convidando. Convida aí. Irmão veterano, participe dos eventos. São únicos. 3º GB, dia 17 de junho, lá na Moca. Teremos o primeiro encontro de veteranos. Participe. Estaremos lá, se Deus quiser. E não esqueça do nosso. Do nosso que eu digo assim, de todo o Corpo de Bombeiros, dia 29 de julho, na Escola Superior de Bombeiros. O 9º, hein? 9º evento, hein? 9º evento. Só não teve na pandemia também. Estivemos aqui com o comandante Coronel Pavão no primeiro evento. Na ESB, fomos lá fazer a palestra lá para ver como ia ser. Você só está confirmando o que eu já falei, né? Porque o encontro do veteranos do primeiro existia há muitos anos. Quando a gente resolveu, a ideia foi do Coronel Duarte, fazer a justiça, né? Ele, comandante do bombeiro, falou, não, vamos fazer um encontro de todos os veteranos do bombeiro na ESB. Sim. Bom, quem que nós vamos chamar? Nós! O Guerra... Chamar o velho de guerra, né? O velho de guerra. O velho de guerra. O Léo Pavão falou, vamos pregar as coisas aí. Eu tenho aquela apresentação até hoje. Você tem? Que o senhor postou lá na reunião lá. Na reunião pra falar do encontro, né? Eu tenho no meu HD externo lá, tá guardado. Tenho até medo de olhar esse computador do Guerra, viu? Ô Guerra, você, bom, além do seu trabalho no Corpo de Bombeiros, que é praticamente sua história inteira, você ainda teve uma passagem antes de se aposentar no Tribunal de Justiça, não foi isso? Tive o prazer aí do Coronel Sérgio Ricardo Moretti, na época. Isso foi setembro de 2017. O Coronel Carnevale fez uma despedida para mim numa entrega de medalhas que teve no Cambuci. Eu tive lá. Estava lá o Coronel Armani, também comandante do bombeiro na época, esteve presente lá. E me proporcionaram uma oportunidade para encerrar a carreira no Tribunal de Justiça. E lá fiquei até setembro de 2019. E aí você foi movimentado ainda para a Casa Militar, foi isso? Não, né? Terminei no Tribunal, você terminou aí mesmo, Tribunal de Justiça. Nós estamos chegando aqui num ponto do nosso bate-papo
que nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre o pós-aposentadoria, né? Pós-aposentado. Mas antes de falar do pós-aposentado, vamos começar aqui, a gente não poderia deixar já de falar disso, né? Do como é que foi para você aí a experiência da pandemia, do Covid. Em 2020, não havia vacina ainda. Peguei o Covid, eu tenho algumas tristezas, não do fato de ter pego o Covid, mas a minha tristeza de ter perdido muitos amigos. 7. Os 2 7. O Clóvis 7 de Almeida e o Márcio Roque 7. E a gente, fora ele, muitos outros que trabalhavam aqui na Sé, no prédio. E em 2020, em junho precisamente de 2020, eu fui internado com Covid, saturando 70%. E de lá eu só lembro que a pessoa que me indagou no Hospital 9 de Julho falou assim: seu Paulo, né? Primeiro nome, nós vamos ter que entubar o senhor. Naquele momento eu fiz uma oração a Deus e pedi que fizesse a vontade dele. E aí, bom, estou aqui para contar a história, né? Foi a vontade de Deus. Graças a Deus, Mas eu fiz essa oração para ele, fiquei 12 dias, fui muito bem tratado no 9 de julho. E depois eu fui o Albert Einstein, por questões que me transferiram para lá. E com 2 dias de Einstein eu fui desentubado. Fui desentubado e depois comecei a minha recuperação, né, que não é nada fácil, 14 dias entubados e você tem muitas... Fica bastante sequelado, né, Gá? Fiquei, mas assim, a única sequela que eu lembro até hoje é que eu tô andando muito. Que é disso que eu quero que você fale agora. Ô, Guerra, vou começar fazendo assim, ó. Puxa, que a sua história realmente a todos nós comoveu muito. Nós que acompanhamos, né, esse episódio da doença, da sua recuperação. Foi um momento muito aflitivo para muita gente, né? Mas você, graças a Deus, como você já disse, você saiu, você recuperou. E aí você começou a andar. Eu só vou falar da última agora. Quantos quilômetros você andou nessa última peregrinação que você fez em Portugal? Portugal e França, né? Fiz Espanha, Portugal e França. Eu fiz 1.345 quilômetros em 53 dias. Caminhando, né? Caminhando. Não é de ônibus, não é de trem, não é de carro. Não me é permitido isso. Nem consigo pensar nessa possibilidade. Você já fez, então, o caminho da fé, o caminho de Santiago, de mais de uma maneira, né? Viajei ano passado, em julho de 2022. Fui para Lisboa. Lá iniciei um caminho dia 1º de agosto até o dia 6. Caminhei até Fátima a pé. Eu lembro de manhã, tarde e à noite. Foi um caminho em que me emocionei muito. Você fica se indagando porque sobreviveu enquanto muitos faleceram. Isso aconteceu comigo, chorei muito no caminho. Interagi com diversas pessoas do mundo inteiro. Adorei pernoitar no albergue paroquial, na Espanha, aquelas igrejas milenares, né? E você ali dormindo no chão, com um pequeno, um negócio no chão, uma esteira, você põe seu saco de dormir, dorme, e aceita-se donativos, né, na época, né, que você ficava donativo, então você tomava um banho, você jantava e ainda tomava um café de manhã para prosseguir a peregrinação. Aí terminei esse caminho, terminei em Fátima, pernoitei em Fátima, no outro dia peguei um ônibus, fui para o Porto, iniciei o caminho central, concluí em agosto o caminho central. Você fez 2 caminhos de Santiago na sequência, foi isso, né? Foram 2 caminhos de Santiago na sequência. Depois saí de Santiago, fui para Madrid, Pamplona, Saint-Jean, França, e comecei o caminho de 800 quilômetros até Santiago, depois fiz Mochi e Finisterre. Lembro.
E já estou planejando a próxima, né? Aí eu te perguntar, qual que é a próxima aí? Eu espero ainda, se Deus permitir, fazer via Francígena, né? Que é um caminho que sai da Inglaterra e chega no Vaticano. Essa eu não conhecia, hein, Guerra? Bacana, hein? Essa você Atravessa o Canal da Mancha ali de barco? de barco ou de trem, né? Ou trem. Aí eu começo a peregrinar pela França, Suíça, e chego pela Itália até chegar ao Vaticano. Pelo norte, você vai passar, escolhe a época, porque ali é frio, o norte da Itália. Então, o rapaz que eu peguei, a gente vai ouvindo as histórias de outros peregrinos, diz que junho, nos Alpes suíços, tem que esperar derreter a neve para poder fazer. Então, esse é o caminho. Agora, 15 de julho, se Deus permitir, irei fazer o caminho da luz, com o final, com a cereja do bolo, né? Escalar a minhada, né? Que eles falam, o Pico da Bandeira. Pico da Bandeira. Você já teve lá, né? Você contou aí? Tive em julho de 2021. Cheguei quase. Cheguei no pé do pico, a 2.600, mas não me senti muito bem e abortei a subida. E agora vai na marra para chegar no topo. Sim, sempre. É que nem em 2022 participei da ultramaratona BR-135, onde temos aí um comandante, Mário Lacerda, que eu não sei qual é o posto que ele teve na Marinha, mas é o idealizador do caminho. Da ultramaratona, que faz o caminho da fé, que sairia de São João da Boa Vista. Sai de São João da Boa Vista? Vai até Aparecida? Vai até Paraisópolis. É. E aí não consegui concluir 2022, esse ano, juntamente com o meu canga Lucídio, fizemos outro veterano do Cambuci. Lucídio Gonçalves de Oliveira. Ele mora aqui no Aricanduva. Aqui na Gamelinha, perto da casa do Tenente Brás. Do Brás, Aí fechamos esse ano em janeiro, fizemos em 63 horas os 135 quilômetros. Bacana, hein, cara? Foi. O importante é isso. É pra vocês verem, né? Buscar desafios. O Guerra, assim, esse seu relato só reforça cada vez mais o que a gente sabe de você, né? Você é um cara muito determinado, né? Um cara que não aceita derrota de hipótese nenhuma, né? E eu acho que o que você está fazendo agora, né, ter essa bênção de poder fazer na reserva, é uma consequência do que você foi a sua vida inteira aqui no Corpo de Bombeiros, né? Um cara que não desiste, um cara que foi em frente e não importava as dificuldades, sempre achava um jeito de contornar as dificuldades e atingir o objetivo. Né? O mais importante de tudo é a gente ser aceito pelo grupo e os nossos comandantes confiar naquilo que fazemos. E fizemos muita coisa, a gente sempre tentou fazer pela tropa, que precisa, e pelo comandante, porque ele confia em nós e no nosso trabalho. O Guerra, tem muita gente aí que às vezes fica meio receoso. Puxa, tá acabando meu tempo, eu vou para reserva e não sei o quê. Não queria ir embora, não. O que é isso que eu quero falar. Vocês pudessem ficar mais que eu sei, né? Mas depois que a gente faz essa transição aí para reserva, né? E o que você descobre? Descobre que existe um mundo, né, Guerra? Existe um mundo, só que você tem que semear durante os seus 30 anos. Porque se você não fizer... 35 agora, né? Agora é 35. Agora é 35. Se você não semear, você não vai plantar no final. E se semear errado, colher antes, você também vai ficar triste durante o resto dos seus dias. Então, muitos colegas precisam trabalhar e devem trabalhar se assim precisam. A gente não... E os que plantaram, né, e estão colhendo, alguns não estão precisando. Mas, de toda forma, trabalhar é bom. Né? Eu gosto de assistir um filme que chama Um Senhor e um Estagiário. Com Robert De Niro, já vi esse filme. Ele fica muito tempo parado, aposentado. Falei, graças a Deus eu estou voltando a trabalhar. E isso é importante. Trabalhar é bom e faz bem. Eu acho que a mente ocupada né, tem um propósito, né, na aposentadoria, não importa o que seja, né? Pode ser um trabalho voluntário, pode ser se envolver com qualquer coisa de ajuda ou de trabalho, o que seja. Eu acho que para o veterano acho que é muito importante ele ter um foco. Um foco, né? E você falou uma coisa muito importante também, se preparar, né?
não só espiritualmente, mas também se preparar financeiramente, né, para ter uma reserva tranquila, né? Entra o lado família. Esse é a base para né? você poder desfrutar um pouco melhor da sua inatividade. A gente vê que todos tentam fazer alguma coisa, né? Para sempre estar podendo desfrutar um pouco mais. Não só esperar a morte chegar, né? Que ela vai chegar para todos. Só que cada um tem a sua data de validade, né? A sua não prescreveu ainda, porque você superou a maior dificuldade que você teve, eu acho, da sua vida, né? Sim. Graças a Deus, e esse jogo, segue o jogo, né, Guerrinha? A gente cada um tem uma cultura, né? Após a minha alta, que foi dia 30 de junho de 2022, a gente, com 2 dias após, já estava começando a recuperação, andando 5 minutos, e quando foi dezembro de 2020... Eu lembro que eu te liguei nessa época, quando você estava começando, você lembra disso? Você estava começando a recuperação, você ainda estava falando ofegante, falei, caramba, Guerrinha do céu. E olha hoje, 1.350 quilômetros andando depois, tá aí, começou com 5 minutos. 5 minutos, eu tinha começado em 2018. Eu tô ficando inspirado com essa entrevista aqui, viu? Acho que eu vou fazer esse caminho aí do Pico da Bandeira junto com o Guerra. Junto com o Guerra. Ó, ainda tem mais dois caminhos, um em setembro, vou para Aparecida a pé, e o outro em daqui de São Paulo. Vou sair de Varginha, Minas Gerais, aí passa Varginha, Três Corações, Cambuquira, Olímpio Noronha. Vem por Minas, vem pelo norte, eu sei. Sai na Serra de Piquete, Lorena, Delfim Moreira, Piquete, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, e depois eu vou com meus irmãos aqui da Rota da Luz. Isso vem de Mogi das Cruzes, só que desse ano vai ser diferente. Eu vou sair da minha casa, lá em Santo Amaro, e vou até Mogi das Cruzes, e de lá inicio o meu caminho com os peregrinos. Você vai em que época? Você vai na época da Aparecida mesmo? Vai em outubro? Sim, vou dia 5 de outubro, e chegamos no dia 11. No dia 11, um dia antes do dia da Nossa Senhora. E o pessoal de Varginha sai dia 14 de setembro e chega dia 22. Após o Covid, em junho de 2020, quando eu saí em alta e fui recuperando, em dezembro eu fiz o caminho, saindo de Varginha. É gratificante, é gostoso e me faz bem. Eu tenho certeza. Guerra, você não veio aqui hoje para gravar, né? Eu vou contar a real o que você veio fazer aqui. É verdade. O Guerra veio me ajudar com a minha declaração de imposto de renda. Que o Guerra Você faz de quantas pessoas a declaração de imposto de renda, Guerra? Sei lá, do bombeiro por Olha, muito, né? eu já houve épocas que eu fazia umas 80, 90. Eu sei disso. E, aliás, obrigado, né? Agora um agradecimento pessoal primeiro, né? Por você ter vindo aqui me ajudar. E mais do que isso, agradecer pela sua disponibilidade. Porque eu te catei realmente pelo rabo, né? Falei, não, você vai gravar o podcast aqui. Obrigado pela sua paciência comigo. Muito legal ouvir a sua história, né? Como eu disse, você é uma pessoa que tem muita história e eu me sinto muito honrado também de boa parte dessa sua história. A gente está trabalhando junto. Você é um grande companheiro e amigo que a gente fez ao longo da vida. Sim. Muito obrigado. Parabéns. Tá. E eu deixo aqui para suas considerações finais. Mas eu vou fazer uma pergunta antes. Lá vem. Lá do GBS, o que você tem mais saudade? Todos nós buscamos troca comandante, entra comandante, mas o que a gente busca na vida hoje, onde se trabalha, é um ambiente de trabalho salutar e gostoso. Isso que a gente sempre buscou, e a gente sempre teve grandes amigos, verdadeiros amigos. Então dá saudade dos amigos, né? Sempre, sempre. A unidade está lá, ela vai permanecer lá por muitos anos, se Deus quiser. Mas a amizade é uma coisa que a gente cativa, como eu falei, né? A gente formou amigos. Teve muitos amigos e muitos comandantes. A gente aprendeu muito. Eu ganhei muita bagagem em razão disso. Muito bom. Por isso que as pessoas lembram da gente, né? Com certeza. Guerra, mais uma vez, então, muito obrigado. Deus abençoe você. Venha sempre nos visitar. Vamos nos encontrar na festa do dia 17 de junho e no 29 de julho.
E também na Corrida do Bombeiro, dia 2 de julho. Ok. Tá? Também já fica mais um convite para você aqui. Vou registrar mais um evento que estará no primeiro GB, PB Vila Mariana. PB Vila Mariana. Faz uma festa junina lá, né? Festa junina no dia 8 de julho. 8 de julho. Para você, veterano, não falta motivos para você encontrar seus amigos. Amigos. Lá, né? E é bom, é gostoso. É isso aí. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Muito importante, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o like e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.